Olá, tudo bem com vocês? Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Quero desejar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, seja lá o horário, o momento que você estiver assistindo esse vídeo. né? Eu quero hoje meditar junto com vocês uma palavra que veio ao meu coração no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 11, né, ao versículo 17, que ali fala, né, Jesus ressuscita um jovem na multidão. Mas antes disso, quero fazer assim uma abertura com uma introdução, né, com a base, né, nesse capítulo, nesse versículo, que diz assim, ó. Dona Ana era uma mulher simples do interior, mãe de três filhos. Seu esposo havia falecido jovem e ela lutava com muita dificuldade para criar os filhos. Um dia, o seu filho mais novo sofreu um acidente e ficou entre a vida e a morte. Dona Ana correu para o hospital e ficou de joelhos na sala na sala de espera, clamando: Jesus, eu já perdi tanto, mas eu não posso perder meu filho. Se o Senhor chegar agora, eu sei que tudo pode mudar. Horas depois, os médicos vieram com a notícia. O quadro dele havia melhorado subitamente. Para espanto de todos, o menino se recuperou totalmente. Anos depois, ele se tornou pastor do Evangelho. Essa história que eu acabei de ler aqui, essa história que eu acabei de colocar para que eu e você possamos repetir, lembra a história desse jovem que foi ressuscitado por Jesus, que está em Lucas capítulo 7, versos 11, do versículo 17. 11 ao 17. Quando Jesus chega, tudo muda. Note que Dona Ana, ela simplesmente falou com Jesus, né, que ela já tinha perdido tantas e tantas coisas em sua vida e que ela não poderia perder o seu filho. Mas se Jesus chegasse agora, naquele momento, ela tinha certeza em seu coração que tudo mudaria. E Jesus ouve aquela oração e o garoto, o menino, ele sai do risco, fica saudável. E aí a história vai se deslanchando e diz que ele se torna o pastor do Evangelho, com o testemunho do milagre que recebeu de Jesus Cristo. Agora você veja bem, Jesus chega na hora certa. Por quê? Eu vou ler aqui o capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17 e nós vamos aí explanando cada versículo. Amém? Vamos lá. Veja bem. Versos 11 do capítulo 7. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva,
e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, a terra e tudo que nela há, Pai querido, Tua palavra está sendo aberta nesse momento e eu peço que o Senhor usa-me, Senhor, para ser canal de bênção para cada ser que assistir esse vídeo, estiver ouvindo essa palavra. Talvez eu esteja falando para pessoas que acreditam que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas eu quero dizer que o Senhor, quando chega, tudo muda. E o Senhor chega na hora exata, na hora certa, no momento certo que tem que chegar. Continue nos abençoando, Pai querido. Continue nos guiando, nos colocando, Senhor, onde nós devemos ir. Nos dê entendimento, sabedoria e ânimo para te adorar, Pai querido. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então você veja bem, meus queridos, que primeiro, quando Jesus ele chega, ele não chega atrasado, ele não chega adiantado. Jesus ele chega na hora certa. O versículo 12 está dizendo assim, ó: Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade a acompanhava. Então você veja bem, a viúva de Naim, ela estava no cortejo do filho. Já não havia esperança. O destino era o cemitério. E quantas vezes também achamos que tudo já acabou? Assim como essa viúva estava levando seu filho para o cemitério, Jesus, como está dizendo aqui no versículo 12, se aproxima da porta da cidade. E quando Jesus, ele veja, como está escrito aqui, e grande multidão da cidade o acompanhava, ou seja, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro. Jesus se aproxima e Jesus ele observa o enterro, ele observa aquilo que está acontecendo. E note que a viúva, ela estava naquele cortejo triste, chorando, afinal de contas, era o seu filho único, era o sustento da família, porque nós sabemos que naquela época, quando a mulher se tornava viúva e não tivesse filho, ela perecia. Mas imagine uma mãe, ali sofrendo, chorando, suas lágrimas caindo e dizendo: não há mais esperança para mim, não há mais esperança para a minha vida. O destino agora é o cemitério onde estou levando meu filho e ali tudo acabou.
Mas, querido, quantas vezes eu e você passamos por tantos problemas em nossa vida e achamos que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais esperança, né? Mas Jesus chegou na porta da cidade, no exato momento do cortejo. Exatamente naquele momento, Jesus ele chega à porta da cidade. Ele sempre chega na hora certa, mesmo quando parece tarde demais. E aquela viúva, naquele momento, eu acredito que ela achava que era tarde demais. Assim como eu e você, quando estamos com tantos problemas na nossa vida, parece que não tem mais solução, parece que tudo que nós estamos fazendo não tem um êxito, não tem assim uma prosperidade. E aí nós começamos a achar que nada dá certo. E a gente vai perdendo a esperança. A gente vai perdendo a vontade de viver. A gente vai perdendo a vontade de fazer algo. Porque na nossa mente finita, nós achamos que tudo acabou, que tudo não deu certo. E aquela viúva ao levar o seu filho a caminho do cemitério, eu imagino que era mais ou menos isso que ela pensava. Mas Jesus sempre chega na hora certa, queridos. E aqui no capítulo de Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17, está dizendo, né, que ele realmente chega no momento certo. Sabe? Mesmo quando tudo está parecendo tarde demais. Atrasado para o homem, mas pontual para Deus. Sabe? Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora. Mas tudo pertence ao Senhor. Aqui no versículo 13, ele diz assim, ó: ao observar, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. Aqui Jesus está dizendo assim: vê o milagre que eu farei hoje, nesse momento. Então Jesus ele vê, Jesus ele se comove e Jesus ele age. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Estou usando duas versões, atualizada, para que a gente venha a entender um pouquinho. Então Jesus não apenas vê a dor daquela mulher, ele se comove, ele age com poder, ele fala com quem sofre e muda o cenário da pessoa. Então Jesus ele está vendo o seu sofrimento, Jesus ele está vendo a sua situação, Jesus ele está comovido com tudo aquilo que está surgindo em sua vida. Versos 13 que eu acabei de ler, ele fala: ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores, filho. Não chores. Agora para e pensa. Como que eu não posso chorar diante de tanta dor? No momento que eu estou me sentindo sozinho, no momento que parece que tudo está acabado. Queridos, nós podemos notar que Jesus, ele não apenas realmente vê a dor, como eu acabei de falar. Jesus, ele se comove com o sofrimento
que você está passando, que eu estou passando. Assim como essa mulher, passando num momento tão difícil de dor, levando seu filho para ser enterrado. Jesus se compadeceu, se comoveu de íntima compaixão. Talvez você está passando por tanto sofrimento que talvez você não enxergue. E Jesus, naquele momento, ele se comove, ele age, ele fala e tudo muda, sabe? E vai mudando o cenário do teu sofrimento, sabe? Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está na vida de cada um que o busca com o seu coração contrito, de cada um que coloca a sua situação diante do altar. Ele vê a sua dor, ele sente sua luta e se move com poder para poder aliviar, tirar esse fardo pesado. Ele mesmo falou que o fardo é leve. Mas para que o fardo seja leve, eu realmente preciso acreditar que Jesus é o meu suficiente Salvador, o único. Não existe outro além dele. Então você veja bem que Jesus ele toca na situação e traz vida. Jesus ele toca no sofrimento que você está passando. Jesus ele traz vida para que você venha ter ânimo, para que você venha a ter uma vida. Versículo 14 e 15 diz assim, ó, e aproximando-se tocou no esquife, e então os que o carregavam pararam, e Jesus clamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Maravilhoso. Jesus ele toca no esquife e o menino morto se levanta. Oh, glória! Eita Deus maravilhoso! Olha, todos estavam ali vendo esse grande milagre. Irmãos, meus queridos, aonde Jesus toca, a morte tem que sair. A tristeza dá lugar ao júbilo. O luto vira testemunha. Aonde Jesus toca, nada fica doente, nada fica com mágoa, nada fica com ódio, nada fica com impureza, sabe? E acaba se tornando um verdadeiro testemunho. O seu testemunho de vida é a transformação do outrem. Queridos. Eu fui casado, no meu primeiro casamento, tive minha esposa que ficou acometida com uma enfermidade hereditária chamada ataxia cerebelar. Eu me lembro que quando ela começou a sentir uma dor no joelho, eu levava para o ortopedista, fazia exames e não conseguia entender o porquê ela sentia aquela dor. E a coisa foi se agravando, queridos. Tenho 2 filhas, hoje já. Uma tem 32, a outra 31. E a minha esposa, ela foi ficando doente, até o ponto que eu decidi, junto com Deus, na direção do Espírito, parar de trabalhar para cuidá-la, para tratar dela, para que ela tivesse uma vida um pouco melhor com essa enfermidade que ela esteve acometida. E ali, queridos, eu fui vendo que a coisa foi se alastrando, a desesperança foi entrando no meu coração, quantas e quantas madrugadas
quanto sofrimento não só a mim, mas aos meus filhos. Não foi fácil, não foi fácil. Mas onde Jesus toca, a cura. A minha esposa, ela não sobreviveu. Ela foi chamada para o jardim do Senhor. E eu costumo dizer que Deus ali fez um canteiro de rosas lindas e ele precisava dessa rosa e a chamou para esse papel. Mas eu acredito que ela foi curada espiritualmente porque a resiliência que ela teve foi muito grande. Entrava janeiro, saía janeiro e ela ali sem reclamar. E eu sempre falava com Deus, me dê sabedoria, me dê vida, me dê saúde, me ajuda, Deus. E Ele sempre ajudando. E a minha filha mais velha começou a namorar, casou. E olha só, muitas coisas aconteceram. E a minha filha, infelizmente, está acometida com a mesma enfermidade que sua mãe. Só que existe um adendo, uma diferença. Aquele genro que eu tinha como filho e eu achava que era digno de ter a minha filha, eu depois descobri que ele vinha judiando dela, maltratando ela. E ao ficar doente, ela já perdeu não pode mais trabalhar porque começou a perder os seus movimentos, assim como a sua mãe perdeu. E esse rapaz, simplesmente, depois de algum tempo de casado, quando percebeu que ela estava ficando doente, simplesmente chutou ela como um animal. E hoje ela vive com a sua tia, minha cunhada. Está sofrendo. Mas o que me deixa assim em paz, tranquilo, é ver a resiliência que ela está tendo e a vontade de viver, a vontade de ajudar as pessoas. E onde Jesus toca, a morte tem que sair. Onde Jesus toca, a mágoa tem que sair. Onde Jesus toca, todo rancor tem que sair. Jesus tocou. E ela não sente mágoa, rancor, ódio, nada. Ela simplesmente quer poder ser uma pessoa que possa ajudar outras pessoas que tenham o mesmo problema. Talvez eu esteja falando aqui para algum médico que entende dessa ataxia cerebelar e alguns médicos que estão estudando e precisa de alguém para poder estudar um pouquinho mais. Quero dizer que a minha filha está aberta para poder ajudar a medicina. E esse indivíduo que esteve com ela há tanto tempo e agora chutou, eu oro todos os dias por ele. Porque se tem uma coisa que tem no meu coração, o plantio ele é livre para você plantar. A ordem do plantio é livre. Mas a colheita, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Todos nós vamos colher o fruto que nós plantamos. Mas tudo é na justiça do Senhor. E assim como essa viúva que estava ali levando seu filho para o funeral, Jesus ele toca na situação dessa viúva e traz vida, como eu acabei de ler aqui. E aproximando-se, tocou no esquife, e então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te.
No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Levanta-te, é a ordem do Mestre hoje. Talvez você esteja passando por momentos difíceis da sua vida. E Jesus está dizendo para você e para mim: levanta-te. É a ordem do Mestre hoje. Levanta-te. Levanta a tua fé. Levanta a tua família. Levanta a tua esperança. Essa é a ordem de Jesus essa noite. E essa é a ordem de Jesus essa manhã. E essa é a ordem de Jesus nessa tarde. Não sei, talvez se você esteja ouvindo esse vídeo à noite, talvez você esteja ouvindo de manhã, talvez você esteja ouvindo à tarde. Eu não sei. Eu só sei dizer que quando Jesus ele age, todos glorificam a Deus. Versos 16 e 17 diz: todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Se Deus é tremendo, todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Sabe, meus queridos, a visita de Jesus trouxe milagre e trouxe adoração. Quando ele age, o culto muda, a igreja é sacudida e a glória sobe ao céu. Quando ele age, a família, ela muda. A vida dos integrantes é sacudida e a glória de Deus sobe aos céus. Sabe, o que eu quero dizer é que hoje Jesus está passando a porta, ou está passando na porta da sua casa, na porta do seu trabalho, seja onde for, mas Jesus está passando na porta da tua cidade, da tua casa, da tua alma. E você pode estar no cortejo da dor, você pode estar no cortejo da tristeza, mas ele transforma isso em festa de milagre. Aquela viúva estava indo para o cortejo de um funeral, levando seu filho para enterrar. Quando Deus toca no esquife, ele transforma tudo aquilo em festas e milagres de júbilo ao Senhor. Talvez eu estou aqui falando para a pessoa que está nessa situação. Nessa situação. Clame: Jesus, chega agora na minha situação. Jesus, chega agora e transforma a minha tristeza em alegria. Jesus, transforma a minha vida, transformando a mágoa, o ressentimento em amor. Diga para Ele e prepare-se. Ele está aqui e tudo vai mudar em sua vida.
Sabe, queridos, quando a minha filha falou para mim que ah, essa pessoa largou dela, esse rapaz que hoje, me perdoe, mas eu tô aqui lutando com meu coração, mas que essa pessoa que o abandonou, abandonou ela como um animal. Minha filha falou para mim que não tem nenhum ressentimento porque ela deveria ter me ouvido anos atrás, diz ela. Mas você sabe como é, palavras dela falando para mim. Sabe como que é, né, pai? Eu era orgulhosa, me tranquei numa bolha e fui submissa e achando que estava certa e sofri muito, ele me fez sofrer demais, mas eu não enxergava. Todo mundo falava, o pai falava, a tia falava, a minha irmã falava. Eu não queria saber de amigos e amigos, me isolei de tudo. Palavras da minha filha, para viver uma mentira. Aí ela me disse, pai, Deus me tirou do inferno e me colocou no céu, porque hoje eu estou aqui com a minha tia. E eu estou bem melhor. Quando Jesus toca, tudo muda. E eu peço todas as madrugadas que Jesus toca no coração dessa pessoa que abandonou a minha filha. E Jesus toca no coraçãozinho dele. E ele venha a entender o que é um casamento de verdade. Jesus, ele muda tudo. Jesus, ele faz tudo. Você que entrou hoje com o coração enlutado, com a fé ferida, com algo morto na sua vida, Jesus diz: não chores, levanta-te, levanta-te, acredite, sabe? Talvez você está com seu coração machucado, assim como eu fiquei, porque eu confesso que eu recebi um áudio dessa pessoa que abandonou a minha filha. E deitei na minha cama com o sentimento de matá-lo, maquinando mal. Mas quando eu me despertei às 4 da manhã para fazer as intercessões, para fazer a meditação, a gravação, eu fiz a seguinte oração: Deus, tira esse sentimento do meu coração que não procede de ti. Pode o homem, pode pai, pode mãe, pode filhos, pode amigos abandonar, mas o Senhor jamais abandona. Eu sei que o Senhor nunca abandonou a minha filha, mas eu preciso que o Senhor me dê um sentimento em relação a essa pessoa que abandonou a minha filha, mas o sentimento de amor, assim como eu amei ele como um filho na época que ele estava com ela. Não deixe isso morrer dentro de mim, Pai. E eu confesso para vocês que quando eu terminei essa oração,
um fardo saiu, mas saiu das minhas costas, me livrando de um peso tão forte. E eu acalmei o meu coração. E desde então tenho orado pela vida dele. E vou continuar. Porque se eu sou um cristão, se eu acredito na ressurreição de Cristo Jesus, se eu acredito na salvação, eu tenho que verdadeiramente amá-lo. Conversei com a minha filha e ela acalmou meu coração dizendo: Pai, Deus me tirou do inferno e me colocou no céu. Pai, se eu tivesse te ouvido antes, nada disso tinha acontecido. Mas eu disse a ela: filha, a nossa vida é um processo. E nós temos que passar por cada processo dela. Até quando nós não queremos escolher algo, nós já escolhemos algo. E eu confesso que eu estou em paz. Eu sei que é uma doença que está acabando com ela aos poucos. E olha só, muita coisa aconteceu. E confesso que eu não me importo com o que as pessoas dizem ou deixam de dizer. Eu só não posso julgar. E também não posso ser julgado pelo ser humano. Principalmente por aqueles que não conhecem minha história. Eu só sei que o único que julga é o Deus. E eu, como um cristão, eu tenho que fazer o meu papel de cristão como Jesus tem me ensinado. Orar, jejuar e aprender cada vez mais de Deus. E é isso, meus queridos. Talvez você que esteja ouvindo esse vídeo, essa palavra, fique sabendo que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então, às vezes você está com seu coração lutado, com a sua fé ferida, machucada, deslacerada, com algo morto na sua vida. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã: venha, eu estou contigo, levanta-te, eu te ajudo, não perca a esperança. Esse Deus é tremendo. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então, os que carregavam pararam e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus está dizendo para você: ei, eu te ordeno, levanta-te. Levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estava morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu-o à sua mãe. Não sei o seu problema, mas Jesus está falando para você: levanta-te. Eu sei da sua dor. Eu sei que você passa, mas eu estou junto com você. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que nela há. Pai querido, obrigado. Que essa palavra venha entrar em nossos corações e que nós possamos a praticá-la. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, não só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai ou procede da boca de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus o permitir.